Olá, alunos, tudo bem? Bom, então agora a gente começa com as aulas de B2. Então, a aula de hoje é sobre o sistema epitelial, tá bem? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E no primeiro slide eu já coloco aqui o livro que eu utilizei, tá? Para fazer todas as aulas de tecido. Então, é um livro que vocês têm gratuitamente na biblioteca virtual de vocês. Então, acessem aí o sistema Unip de vocês e entrem em minha biblioteca e procurem esse livro. Eu deixei o livro, a capa dele e o link para ficar mais fácil para vocês conseguirem encontrar, tá bem? Não vejo problemas, é muito tranquilo e é um livro ótimo que tem ótimas ilustrações e uma boa explicação, ok? Bom, então, iniciando a aula, né? O tecido epitelial é um tecido que é o primeiro que a gente tem no corpo, né? Então, por exemplo, a pele de vocês estão olhando aí para a mão, tudo o que reveste a gente é tecido epitelial. Então, eu tenho tecido epitelial revestido o meu corpo, tanto externamente quanto internamente. Todos os nossos órgãos são revestidos por tecido epitelial, tanto externa quanto internamente, tá bem? Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é constituído de 4 tipos de tecidos diferentes, que são, como eu deixei aqui no quadro para vocês, o tecido nervoso, que nós vamos estudar ao longo das semanas. O que eu quero que vocês chamem a atenção? Para as características, né? Função do tecido nervoso, transmissão de impulsos nervosos, matriz extracelular, o que é? É a união entre as células. Então, o tecido nervoso, as células, os neurônios, eles não são unidos um ao outro. Então, não existe matriz extracelular, tá? São células longas aqui. O tecido epitelial, ele tem uma reduzida quantidade de matriz extracelular. Por quê? Porque são células que precisam estar unidas, grudadas uma com a outra. Se vocês pegarem, por exemplo, a mão de vocês, tá? Se vocês observarem, parece que elas têm uma série de quadradinhos. Cada quadradinho desses é uma célula que está grudada uma na outra. E para elas estarem grudadas como se fosse um azulejo, um piso de um chão, elas precisam de um mínimo de revestimento que una elas, tá certo? Então, e elas têm que estar sempre unidas mesmo para nos dar a função que ela tem que nos dar, que é revestir o nosso corpo, né? E revestir também nossos órgãos, além de permitir secreções através dela. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, um terceiro tecido é o tecido muscular, onde as células são unidas também, então ele tem uma quantidade moderada de matriz extracelular e a função dele é movimentação. E o tecido conjuntivo, esse vai ter uma riquíssima quantidade de matriz extracelular. Por quê? Porque ele vai nos dar apoio e proteção. E aí, na aula que vem, eu vou falar sobre ele e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, não vou ficar abordando isso agora, tá? Bom, o tecido conjuntivo, ele se divide em outros, ele origina outros tecidos, então é uma aula também muito bacana que a gente deixa para a próxima semana. Tá? Bom, então aqui, quantas funções do tecido epitelial? Já falei para vocês que ele reveste superfícies, né? Ele absorve moléculas, por exemplo, vai ter um slide que eu vou mostrar as microvilosidades do intestino. Então, ele é bastante encurvado. Para quê? Para que a gente tenha uma melhor absorção de alimentos. Também é um órgão que secreta, então nós temos glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, né? Então ele faz secreção. E, além disso, tudo aquilo que a gente sente, percepção de estímulos. Então, por exemplo, eu estou sentindo que hoje está muito frio. Então, a minha pele está sentindo isso e ela transmite essa informação para o sistema nervoso, tá bem?
Então, aqui está mostrando, né, a absorção de moléculas, mas vai ter um slide um pouquinho melhor sobre isso. E nós vamos falar sobre cada um desses detalhes aqui. Bom, quanto às características, lembra que eu falei para vocês, né? Reveste, vamos pensar num vaso sanguíneo. Parece um tubo, uma tubulação. Então, revestimento externo e interno de tecido epitelial. Então, tudo que entra ou sai da gente tem que passar por ele, tá bem? E uma característica muito importante, ele não tem vascularização, não passa corrente sanguínea, vaso sanguíneo no tecido epitelial. Guardem isso, bem? Por isso que ele depende do tecido conjuntivo. Então, tecido epitelial é avascular. Para ele conseguir ficar vivo, mantendo oxigenação, chegando nele e nutrientes, é o tecido conjuntivo que está abaixo dele que vai permitir essa passagem de nutrientes e de oxigênio, tá bem? Então, quanto aos tipos, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de tecido epitelial, um simples e um estratificado. E temos um terceiro que é de transição, quando existem variações dele de acordo com distensão de órgão e alguns outros danos, o uso de cigarro que a gente pode causar, tá bem? Então, qual é a diferença de simples e estratificado? Todo tecido simples, epitelial, ele só vai ter uma camada de células. Tá bem? Repare aqui. Então, ele é simples, ele é cuboso, tá? Cúbico, perdão, uma camada. Cilíndrico, também uma camada. Já o estratificado, ele vai ter mais de uma camada, várias camadas, tá bem? Olha o cuboide aqui, né? O cúbico, com dupla camada e assim por diante. E aqui a gente tem um exemplo de estratificado de transição, que eu já falo um pouco mais sobre isso. Então, aqui agora com as figuras um pouquinho melhores, né? Reparem o seguinte, nós temos essa parte superior, que é o tecido epitelial simples, né? Porque ele só tem uma camada, certo? Pavimentoso, né? A pele, da nossa pele aí, do braço, da mão, etc. Aí, repare essa parte amarelinha, que é chamada de lâmina própria. Perdão, é chamada de membrana basal. A membrana basal, ela separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Esse rosado, chamado de lâmina própria, é o tecido conjuntivo. Reparem que ele tem capilares sanguíneos, tá bem? Aqui um exemplo de um pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Então, olha quanta informação. Então, eu tenho aqui em azul as células caliciformes. Qual é a função delas? Produzir mucina, tá? Que é um muco. Esse muco, a célula caliciforme, ela vai ser encontrada nos pulmões, na traqueia, brônquios, bronquíolos e no nosso intestino. Então, o que essa mucina que muco que ela vai produzir? Ele vai se desmanchar na água. Então, um exemplo, a saliva, que vai nos dar o quê? Lubrificação, né? E possui cílios também. Então, um outro exemplo, né? Qual é a função do cílio? No nosso sistema respiratório, a gente tem esses cílios que vão nos dar uma maior cobertura, reparem, né? Então, uma camada a mais aqui, que permite proteção, certo? Então, ele é muito importante, além de outras coisas que eu já falo também nos próximos slides. Então, aqui, continuando, né, mostrando para vocês os tipos que nós já falamos: estratificado pavimentoso, estratificado porque tem mais de uma camada, cúbico, porque mais de uma camada também é estratificado, também. Reparem essa figura. Nessa figura a gente tem, novamente aqui, ó, mostrando que na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos, a gente encontra o pseudoestratificado ciliado. Né? Uma pessoa que fuma, por exemplo, olha aqui, ó, ela pode perder estes cílios. E aí, então, ele vai se transformar em pavimentoso, tá? Ele é cilíndrico ciliado, ele se transforma em outro tecido. É por isso que a pessoa fica com aquela voz mais grossa,
tem dificuldades respiratórias, que um dia vai ter um enfisema pulmonar, por exemplo, né? Bom, um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, a bexiga urinária. Então, ela tem um estratificado de transição, é aquele terceiro lá no slide anterior. Estratificado de transição. Por quê? Porque a bexiga, ela tem a capacidade de extensão, na hora que segura o nosso xixi. E é por isso, então, que eu tenho uma capacidade de armazenamento de até 800 ml de urina na bexiga. Porém, quando a gente está com os 300 ml, já começa uma sinalização, né, para que a gente vai esvaziá-la. É muito importante que a gente sempre mantenha ela vazia, por N questões que falaremos em fisiologia, tá? Então, suponhamos que fiz um xixi, eu estava com muita vontade de ir ao banheiro, então significa que eu estava com muito xixi, né? A partir do momento, e ele é um estratificado de transição, eu esvaziei, demora para ele voltar à sua origem. Então, é por isso que ele é chamado de transição. Aqui, nós temos a membrana basal, né? Qual é a função dela? Separar. É uma lâmina que separa o tecido epitelial do conjuntivo, tá bem? Então, é uma barreira permeável que vai permitir a passagem de nutrientes e gases de oxigênio aqui e gás carbônico para o tecido epitelial que está logo acima. Então, ele é um caminho, né? É um suporte, além de que ele controla a regeneração das células. O tecido epitelial ele vai se regenerar, né? Então, ele controla, ele faz esse controle. E nós temos, lembra que eu falei para vocês que as células, elas estão bastante grudadinhas uma na outra. Por quê? Porque nós temos alguns componentes que permitem isso. Então, os desmossomos, ele permite essa união das células. E as junções, tá? Conexões, as junções comunicantes, vão permitir com que uma célula vizinha se conecte, se comunique com a outra. Então, para elas se manterem vivas. Então, elas ficam bem vedadas, né? Lembra que eu falei para vocês da microvelocidade? Então, o nosso intestino, olha como a célula epitelial dele, perdão, dela é. Então, olha, ela é cheia de microvilos, parece montanhas, né? Por que isso é importante? Porque daí os alimentos vão ficar parados aqui mais tempo. E é por isso, então, que a gente consegue ter uma maior porcentagem, um sucesso de absorção de nutrientes. Estereocílios, nós vamos encontrá-los lá no epidídimo, tá? No testículo do homem, e no ducto, ou canal deferente. Para que servem esses estereocílios? Eles vão ajudar a manter o epidídimo, ele vai maturar, tornar o espermatozoide pronto para ser utilizado. E eles vão ficar entre o epidídimo e o ducto deferente armazenados num líquido ácido, né, para serem utilizados, tá bem? Então, os estereocílios, eles vão aumentar essa superfície para permitir uma melhor secreção de testosterona, por exemplo, e absorção desses elementos pelos espermatozoides. Cílios e flagelos, né? Onde eles vão estar? Na traqueia, nos brônquios, como eu falei anteriormente. Então, imagine, esses cílios, eles estão todos direcionados para um mesmo ponto. Quando um indivíduo engasga, qual é a função deles? Eles têm o estímulo deles, né, já vai chegar ao nosso sistema nervoso rapidamente. Então, eles vão fazer a gente tossir para que a gente elimine aquilo que entrou no lugar errado, tá? O engasgo, por exemplo. Então, pode ser que eu engoli uma água que foi para o lado errado, foi ali, então não pode ir para dentro do meu pulmão, nem um alimento, por exemplo. Então, elas servem para expulsar isto para fora para que não entre, tá bem? E o tecido epitelial, ele também tem a capacidade de produzir, de ser uma glândula, tanto endócrina quanto exócrina, para produzir secreções.
Então, qual é a diferença de uma glândula endócrina para uma glândula exócrina? A glândula, como ela vai se fazer? Então, começa a acontecer aqui um brotamento ou uma invaginação, tá? E aí, olha como vai ficar grande, né? Invaginou. Se for uma glândula exócrina, vai ter contato com o externo, com o lado de fora. Uma glândula endócrina, ela se fecha, ela se desprende, tá? E ela deixa de ter contato com o lado de fora. Ela vai ficar próxima de vasos sanguíneos. E aí, então, ela secreta hormônios que vão cair direto na corrente sanguínea. Então, esse é um exemplo de glândula endócrina. A glândula exócrina, lembre, brota, então ela vai secretar seus hormônios aqui, suas secreções, e ela vai continuar conectada com a parte de fora, tá? Com o externo. Aí aqui tem um slide teórico, né? Mostrando para vocês o que foi falado, as diferenças, etc., para que vocês tenham uma leitura. Aqui, né, mostrando alguns exemplos de glândula endócrina e exócrina. Tudo isso estudaríamos com muito mais profundidade nas aulas de fisiologia do próximo semestre, tá bem? Então, aqui só um exemplo, e tudo vai estar sempre ligado ao nosso cérebro, né? Onde a gente vai ter lá a hipófise, o hipotálamo, tudo isso eu vou explicar para vocês futuramente. Então, por exemplo, uma glândula exócrina, saliva. Lembra que eu falei para vocês da mucina anteriormente, né? Então, ela é exócrina. Nosso suor também é exócrina. Uma glândula endócrina, a tireoide, que vai produzir a tiroxina. Nas mulheres, no ovário, a gente vai ter a produção ali de estrógeno e progesterona. Para quê? Para que o óvulo amadureça e mensalmente saia um óvulo, seja expelido para esperar a fecundação. Nos testículos dos homens, a gente tem a produção de testosterona, que vai ajudar na formação e maturação do espermatozoide, tá? Então, aqui, um exemplo, né, de glândula anfícrina, que ela pode ser tanto endócrina quanto exócrina. Então, por exemplo, o nosso pâncreas, ele tem capacidade de ser exócrino quando ele vai ajudar no nosso processo digestivo, libera suco pancreático para nossa digestão. E como endócrina, para manter a nossa glicose na corrente sanguínea sempre em equilíbrio. Então, ele vai produzir a insulina e o glucagon. Tá? E o nosso fígado, ele também tem essa capacidade de ser exócrino, porque ele produz a bile, que vai ajudar lá no nosso processo digestivo, junto com o suco pancreático aqui do pâncreas. E como endócrino, ele transforma a proteína em amônio, que depois vai ser eliminado lá pelos nossos rins. Um exemplo, né, aqui de glândula exócrina, tem alguns agora, então, glândula mamária. Glândula mamária existe tanto no homem quanto na mulher, é exclusivamente dos mamíferos, né? Porém, nos homens cessa a função dela, na puberdade ainda, e para as mulheres ela vai ter uma capacidade, se ela engravidar, de produção de leite, tá? Exócrina, contato com o externo, né? Sudoríparas, então, função, obviamente, produzir suor, para quê? Para manter a nossa temperatura corporal em equilíbrio. As sebáceas, que é para manter a nossa pele hidratada, digamos assim, é para isso que temos o sebo, né? Então, lubrifica na nossa pele. E aí a gente toma banho, por N questões, porque o nosso tecido epitelial, ele se descama, né? Ele morre, então descama. Então, diariamente a gente está tendo célula morta. É por isso, então, que para manter uma higiene de uma casa, por exemplo, semanalmente se troca uma roupa de cama, toalha de banho tem que ser trocada, né, lavada. Por quê? Porque a gente vai tendo ali restos da nossa matéria orgânica, que é a pele. E nós temos também a produção de melanina, que é estimulada quando a gente toma sol, né, luz solar. Então, nós temos aqui
Aqui, só para finalizar aqui, a gente tem a epiderme e abaixo dela a derme, tá? E a produção de melanina está bem aqui abaixo dela, aqui na derme. Tomei sol, então é por isso que os raios ultravioleta, eles vão atingir a camada mais profunda da minha pele. Se eu tomar sol em excesso, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado, eu vou me queimar, vou inflamar a minha pele, né? Vai causar bolha, porque é uma queimadura, etc. E existe a diferença de uma pele clara para uma pele mais escura. A pele escura, ela tem uma maior produção de melanina. Por que escura? Por que é clara? Nós tivemos isso da nossa genética, das nossas, né, de onde nós originamos, pai e mãe. E aí, então, se forma uma proteína, tá, que é a melanina, e aí, então, ela determina a nossa coloração, ok? E aqui, então, por último, mostrando, né, a importância dos raios ultravioleta, onde eles vão penetrar nas nossas camadas mais profundas lá da pele, atingindo as nossas melanócitos para que eles produzam mais melanina, para nos proteger, né? Então, é muito importante que a gente tome sol, porque é ele que vai ajudar nosso osso a ficar mais forte, porque a vitamina D ajuda na absorção do cálcio, os dois se unem para isso. Também temos que tomar os devidos cuidados, porque depois dos nossos 45 anos, né, a maioria dos nossos tumores são de origem epitelial, tá bem? Então, daí a gente tem que se proteger. Então, é por isso que a gente coloca boné, óculos de sol, porque tudo é pele, né? Passa filtro de proteção solar, ok? Então é isso, gente. À noite a gente discute melhor a aula, tá ok? Muito obrigada pela atenção.